Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de 1ª e 2ª Reis. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na última parte, que vai do capítulo 18 até o 25 do livro 2 de Reis. E dentro desta parte, nós vamos estudar com o amado a história de Ezequias, Manassés e Amon, e depois Josias e os últimos dias de Judá. Então, se o amado prestar atenção, nós já estudamos toda a história de Israel, contida no livro de 1ª e 2ª Reis, e nós estamos agora partindo para esta última parte aqui da história dos reis de Judá. Ezequias começa a reinar no 3º ano do rei Oséias de Israel. Ele foi corregente em 729 até 715, por 14 anos, com Acaz, e depois ele reina sozinho, 715 até 727, até 698, né? 14 anos sozinho, depois 18 anos junto com Manassés, né? 697 até 686, junto com o seu filho. Então, ele é primeiro corregente junto com seu pai, depois ele é sozinho e depois ele é corregente junto com seu filho. Então, por 3 situações diferentes. Sua mãe era Abia, seu avô Zacarias, e ele foi grandemente influenciado por Isaías e Miqueias, que estavam ainda fazendo o seu ministério. Ele foi um rei bom, um rei que andava como Davi andava na presença de Deus. Dentre os reis bons estavam Asa, Josafá e Josias. E ele guarda o pacto mosaico, o pacto com Moisés, ou seja, aquilo que foi recebido no deserto como orientação, como diferenciação deste povo. E ele esteve com Deus e Deus com ele até o fim, abençoando-o e dando sucesso em tudo o que ele fazia. Ele se apega ao Senhor, guarda os seus mandamentos, guarda a lei mosaica. Os lugares altos foram destruídos, queimados, os ídolos foram destruídos, inclusive aquela serpente de metal, aquela que Moisés havia feito para curar o povo quando eles estavam ainda em peregrinação pelo deserto. Se o amado não lembra, depois, com o tempo, abra a palavra em Números, lá no capítulo 21, e vai ler do verso 5 até o verso 9 a história desta serpente de metal. E ela estava ainda ali e ela foi destruída por Ezequias, séculos depois de ter sido feita. Ezequias prospera, não só uma prosperidade espiritual, mas porque havia esta comunhão com Deus, ele também prospera no sentido militar, chegando inclusive a desafiar o rei da Assíria. Ele se lança numa expedição contra os filisteus, vai até as muralhas de Gaza, sujeita os príncipes filisteus, inclusive de Ecrom, um príncipe chamado Pade de Ecrom. Ele monta postos avançados que ele vai conquistando e vai fortificando, inclusive com construção de torres de vigia, exatamente para proteção do seu reino. Ele estava tentando evitar
que qualquer reino entrasse e os dominasse. Israel teve o seu fim exatamente durante o governo de Ezequias. Então, Ezequias viu o que aconteceu com o reino do norte. Inicia-se em 740 e estende-se até 668, com inúmeras exportações e importações de povos, como nós vimos no vídeo passado, na formação do povo samaritano. Judá perde parte dos seus territórios e, diante do poderio da Assíria, ele acaba de novo caindo sob tributo a esta nação. Ou seja, de novo, ele vai ter que pagar tributo à Assíria. Nós já tínhamos visto que Salmaneser morre e quem assume o lugar é o seu irmão Sargão. Inclusive, a conquista específica com a queda dos muros e a entrada do exército em Samaria foi feito por Sargão. E foi feito exatamente por causa da sua apostasia e da sua idolatria, conforme nós havíamos estudado no vídeo anterior. O sucessor de Sargão foi Senaqueribe. E Senaqueribe também é citado na Bíblia, também é citado aqui no livro dos Reis, e ele continua a marchar sobre toda a Palestina, sobre toda Canaã. Ele já estava conquistando uma série de lugares e ele continua conquistando cada vez mais território e agora dentro do território de Judá. Em 701, ele impõe um tributo sobre Judá e este tributo tem o objetivo de livrar a cidade de Jerusalém. Então, para que Jerusalém também não caísse nas mãos de Senaqueribe, Ezequias paga imposto, paga tributo para eles. Tá? Apesar de que muitas cidades do reino de Judá já haviam caído. Senaqueribe captura mais ou menos umas 200.000 pessoas, segundo as contas históricas que nós temos acesso. 46 cidades fortificadas caíram sob o poder de Senaqueribe. Ele vai para Laques e ele está numa terceira campanha em 701, né? E ele vai via Fenícia pelo mar até Sidom. Lule, que era o rei de Sidom, foge para Chipre e esse Lule é substituído por um outro rei, Etbaal, e ele vai seguindo, ele vai conquistando tudo, então ele conquista a Fenícia, os reis fogem, ele conquista a Fenícia e ele chega até a Filístia. E lá na Filístia ele captura Sidca, junto com Bet-Dagon, Jope, Ben-Baraque, Azor, ou seja, cidades de Filístia e da Fenícia, que ficam na parte costeira. Tá? Ele vai também para Ecrom, e é nesta parte que ele, chegando em Laques, a mais ou menos uns 56 quilômetros de Jerusalém, ele envia uma comitiva para exigir o rendimento de Jerusalém. Ou seja, ele manda os seus comissionados, algumas pessoas, para tratarem da rendição de Ezequias, da cidade de Jerusalém. Né? Ezequias liberta Pade, mas paga um tributo. O tributo que ele paga para Senaqueribe foi de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E com isso, ele praticamente esvazia o
templo de Jerusalém. Nesta época, também, Senaqueribe conta nos seus escritos, nos seus anais, que são crônicas da Síria, que as forças do rei do Egito foram até Eutec, e ali nesta cidade de Eutec foram derrotadas. E ele também reclama um tributo ao Egito, Sidom, Gebal, Asdod, Amon, Moabe, Edom, ou seja, todas aquelas cidades, Tibna, Ecrom, né? Ou seja, todas aquelas cidades. Então, quando ele conquista tudo isso, o que ele faz? Ele volta os seus olhos para Jerusalém, ele volta os seus olhos para o reino de Judá. Senaqueribe, então, envia emissários, Tartã, Rabsaris e Rabsaque. Esses nomes, eles podem ser o nome mesmo dessas pessoas, a gente não tem certeza, ou pode ser um título oficial militar dessas pessoas. Então, a gente não sabe se Tartã era um título como sargento, coronel, tenente, né? Ou era Tartã o nome. Rabsaris, a gente não sabe também. Rabsaque também, a gente não sabe se era um título ou se era um nome. De qualquer forma, eles vão até Jerusalém e eles levam uma mensagem de Senaqueribe. E eles se encontram com os representantes do rei Ezequias. Eliaquim, que era filho de Euquias, que era um mordomo, guarda do palácio. Sebna, o escrivão, que depois, se o amado lembra, Isaías fala desse Sebna, tá? E Joá, que era o cronista. Os argumentos de Rabsaque são, primeiro, vocês estão contando com o Egito. Egito é um pato manco. O que é um pato manco? É uma cana rachada. Ou seja, se você se apoia numa cana rachada, a cana rachada vai acabar ferindo a tua mão. Ela não vai te dar apoio, ela vai te machucar. Segundo, foi o próprio Deus quem me enviou. E isso não estava de todo errado, porque a Assíria foi o chicote levantado por Deus para punir a idolatria, para punir a apostasia. Ezequias estava enganando todo mundo. Eles iam ser destruídos e o povo não achasse que Ezequias ia salvar, porque Ezequias não ia salvar ninguém. Aliás, nenhum deus das outras localidades, no slide passado eu falei um monte de localidades, todas essas localidades tinham deuses e todas essas cidades foram vencidas, e eles entendiam o seguinte: se uma localidade era vencida é porque o Deus dessa cidade foi vencido. Então, ele dizia o seguinte: nenhum Deus venceu, nenhum Deus conseguiu salvá-los. Todos eles foram dominados. Não pense que o teu Deus vai salvar. Não pense isso. Interessante que ele fala isso na linguagem que todos entendem. Eles falam isso em hebraico e todo mundo está entendendo o que eles estão falando. Então, eles dizem, não fale em hebraico, mas fale em aramaico, fale em outra língua. Eles dizem, não, a gente vai falar nessa língua que é para todo mundo entender mesmo. Mas ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho e depois que eles saem, eles rasgam as suas vestes em desespero e em tristeza. Ezequias, sabendo disso tudo, recebendo essas informações, ele vai até o santuário, ele rasga as suas vestes, né, em sinal de tristeza e desolação, e ele se veste de pano de saco. Pano de saco aqui é um tecido de pelo de cabra que é grosseiro e que incomodava, portanto, ele simbolizava aflição, desespero. O rei vai até o santuário fazer o quê? Ele vai até o santuário clamar a ajuda de Deus. Clamar, então, que Deus fale com ele. E ele manda, então, Eliaquim e Sebna buscarem Isaías. E ele tinha duas esperanças em falar com Isaías. Primeiro, de que Deus não permitisse que aquilo tudo que eles estavam falando acontecesse.
e as blasfêmias de Rabsaque fossem repreendidas pelo próprio Senhor, porque era blasfêmia. A blasfêmia era constituída de uma ridicularização, um insulto, não só ao povo, mas principalmente contra Deus, e que as suas orações fossem ouvidas. Quando Isaías ouve isso, ele fala ao rei, então, que Deus estava dizendo que ele sabia que os assírios haviam blasfemado contra ele, e isso não teria perdão. O rei da Síria iria morrer de morte violenta, e tudo aquilo que ele ameaçou não iria acontecer. Rabsaque sai dali e vai encontrar o seu rei, né, lá em Laques. Ele estava lá em Laques. E aí, nesse meio tempo, ocorre mais um problema. Além de ele enfrentar o faraó Tiraca, ele reinou de 690 a 688 a.C., no Egito, ele era faraó. Ele faz briga, ele faz guerra contra Senaqueribe de novo, apesar de que ele tivesse perdido em Elteque em 701, né? O Egito tinha perdido em 701, mas Faraó faz uma nova guerra. E, ao mesmo tempo, ele recebe uma notícia do norte, ou seja, lá da sua terra, lá da Assíria, de que alguma coisa não estava bem. Então, o que ele faz? Ele não quer dividir as suas forças, ele manda de novo o mensageiro agora com uma carta. Nesta carta, ele fala as mesmas coisas, ele é abusivo, ele é abusado, ele é blasfemo contra Deus. O rei pega esta carta, ela vai até o templo. Olha ali uma lição para nós. Nós estamos sendo afrontados, nós estamos sendo ameaçados. O que o rei fez? Ele pura e simplesmente vai até o templo, vai até o local de adoração e ele derrama o seu coração. Ele diz: olha, Senhor, o que eles estão dizendo. Olha aqui a carta que eles estão escrevendo. Eles estão sendo abusivos, blasfemos. Ele ajoelhado, ele coloca a questão diante de Deus, porque não tem outra solução, amados. Nós não temos outra solução. Nós temos que derramar o nosso coração para com Deus. Nós temos que rasgar as nossas vestes, nos vestirmos de pano de saco. Nós temos que abrir a carta ameaçadora, desenrolar o rolo diante de Deus. Deus, só Deus pode ajudar. Mais ninguém. Mais ninguém. Só Deus. Não existe força na terra que se compare a Deus. Foram muitas cidades conquistadas, foram muitas pessoas conquistadas, muitos povos conquistados, algumas muito mais fortes do que Jerusalém, mas nenhuma delas tinha Deus ao seu lado. E esta foi a oração de Ezequias. A oração de Ezequias está fundamentada em soberania de Deus, num Deus todo-poderoso e Senhor, Yahvé Elohim, um Deus todo-poderoso, um Deus que é Senhor, que é imanente, que intervém na história e que é presente conosco. A impotência aparente é só aparente. A cidade parece impotente, mas Deus não é. Deus pode salvar Jerusalém, e é isso que Ezequias coloca diante de Deus, e é isso que nós devemos colocar diante de Deus quando nós estivermos numa situação como esta. Quando o exército assírio estiver às nossas portas, quando um rei pagão estiver às nossas portas. É isso que nós temos que colocar. E Yahvé é vivo, é poderoso, é ativo, ele é imanente, ele é presente,
E ele está ali para vindicar não só o povo, mas também o seu nome, porque foi o seu nome blasfemado. Os outros deuses eram impotentes. A Síria derrotou as outras cidades porque os seus deuses não eram deuses. Agora, a Síria estava enfrentando o próprio Deus. E, portanto, a glorificação e exaltação de Yahvé seria o livramento que haveria de acontecer. Todos veriam que o Deus de Judá é o único e verdadeiro poder divino. Desta vez, o profeta não foi até o rei, mas ele registrou, mandou mensagem. Yahvé estava consciente de tudo que ia acontecer, da insolência de Senaqueribe. Ele, Deus, também ouviu a oração de Ezequias e aprovou o que ele estava pedindo. Então a filha, virgem, filha de Sião, que quer dizer inviolável, estava segura. Ela não era tão desprotegida assim. Por que ela não era tão desprotegida? Ah, sim, as suas forças eram. Mas eles não poderiam deixar de contar com o poder maior, que era o poder de Deus. Deus foi quem recebeu as afrontas, quem recebeu os abusos. Ele, o Santo de Israel. Deus conhecia a Síria. Deus sabia que ela tinha sido levantada como uma vara para trazer a justiça. Mas ela também era uma cana. Assim como ele disse que o Egito era uma cana partida, a Síria também era uma cana partida. E a fúria era uma fúria contra o próprio Deus, que foi quem a levantou. A ênfase na profecia recai sobre o controle através da dor. A Síria seria submetida à vontade de Deus. E aí Deus usa uma palavra falando dos cedros do Líbano, mas querendo significar o exército do rei, que seriam destruídos. Deus haveria de ressecar o rio, ou seja, cortar todo e qualquer suprimento de água deste rei que se achava poderoso, mas que não era. Ezequias tinha sido sábio suficiente para pedir ajuda a quem realmente podia lhe ajudar. Então Deus disse, usando mais uma analogia, mais um simbolismo, ele fala de anzol e freio. Anzol fala de pesca. Freio fala daquele aparelho que vai na boca dos cavalos para lhes guiar e para lhes dar direção. É interessante que essa palavra de anzol e freio iriam ser utilizadas em Senaqueribe. Quando nós olhamos esses locais, nós vamos observar que nas paredes existem inscrições de um povo que estava sendo levado cativo, usando então anzóis, né, prendendo nas narinas e estruturas como que presas na boca dessas pessoas. Então os cativos eram levados com anzol e freio. E isso é encontrado, por exemplo, na estela de Esar-Hadon. Esar-Hadon é um descendente de Senaqueribe. Eles eram conduzidos em fila usando isso. E Deus dá outros sinais. Ele diz que haveria um sinal, haveria colheita através de plantio. Ora, eles estavam em cerco. Como eles estavam cercados, eles não podiam fazer plantação, então eles comiam aquilo que a terra dava, aquilo que existia ainda para comer. Mas Deus disse que no terceiro ano eles iriam comer, haveria colheita, a colheita feita exatamente por causa de um plantio que seria possível. Em outras palavras, o cerco estava no fim. Haveria um livramento. Nenhum ataque direto a Jerusalém seria permitido por Deus.
Isto seria feito não por causa deste ou daquele, mas seria feito por causa de Yahvé, por causa do seu nome, que tinha pacto firmado com aquele povo. Amado, não interessa o poder do exército que está acampado diante da tua tenda. Não interessa o poder que está te ameaçando. Por causa do pacto que o Senhor tem contigo, nada vai acontecer. Nenhum ataque direto será permitido. Olha como a história é diferente. Olha o que aconteceu com Israel e a destruição. E olha o que está acontecendo com Jerusalém, com Judá, com Ezequias. Por causa da obediência, haverá libertação. O equívoco foi supor que a Síria tinha poder por ela mesma. Ela não imaginava que o poder que ela tinha era um poder que Deus havia lhe dado. Ela não podia realizar tudo aquilo. Ela só realizaria porque Deus tinha feito. Então, a blasfêmia era de que eles estavam roubando a soberania e o poder de Deus, dizendo que o poder era deles, quando não era. A Síria tinha sim sido a vara de punição de Deus, tinha sim sido levantada por Deus para fazer o que ela tinha que fazer. Foi Deus quem ordenou, planejou e destruiu. Entretanto, não é a Síria a detentora deste poder. De tal maneira que nós temos aqui milhares de mortos do exército de Senaqueribe que estava em cerco diante de Jerusalém. A destruição foi feita pelo anjo do Senhor. Dizem os autores, dizem os estudiosos, que provavelmente foi uma praga vinda de ratos, uma peste bubônica. De fato, o que acontece é que no dia seguinte existiam corpos de mais de 100.000 soldados estirados no chão diante de Jerusalém. Os sobreviventes correram e foram junto com Senaqueribe para Nínive, na Síria. Lá em Nínive, ele foi assassinado por 2 dos seus filhos, quando ele estava onde? Dentro do templo do seu Deus, se achando o máximo, o templo de Nisroque. Ele foi morto lá em 681. Nínive, a capital, sobrevive até 612, quando é destruída também. Quem reina no seu lugar? Esarhadon, que a gente falou agora há pouco, da estela de Esarhadon. Esarhadon era um outro filho de Senaqueribe. É ele que assume o poder, mas por não muito tempo. Amém, amados. Bons estudos.